Olá pessoal, a gente está aqui para iniciar nossa terceira aula. A gente vai estar estudando Apocalipse capítulo 3, dando continuidade ao estudo sobre as cartas que foram escritas às 7 igrejas. A gente estudou em Apocalipse capítulo 2 na aula passada sobre 4 cartas e a gente vai ver agora no capítulo 3 as 3 últimas cartas escritas às 3 últimas igrejas. 7 cartas, 7 igrejas. Mas foi dividida em 2 capítulos, 4 cartas no capítulo 2 e 3 cartas no capítulo 3. A gente vai estar vendo essas 3 cartas agora no capítulo 3 de Apocalipse. A quinta carta, que foi direcionada à igreja de Sardes. A gente vai estar vendo Apocalipse 3, está escrito assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vive, mas está morto. A gente viu sobre os 7 Espíritos na aula passada, que essa referência aos 7 Espíritos de Deus, ela vem falando sobre os dons, o fruto do Espírito Santo. Então, que foi o que a gente viu lá em Isaías capítulo 2, o versículo de número... Isaías capítulo 11, o versículo 2, que vem falando ali das qualidades e do fruto do Espírito Santo que repousou sobre o Messias. Então, a gente não vai estar se aprofundando sobre os 7 Espíritos, que a gente já trouxe essa explicação. A gente leu aqui no versículo 1, conheça as tuas obras, que tem nome que vive, mas está morto. Ou seja, a igreja tem nome que está viva, mas aos olhos do Senhor está morta. Ou seja, uma igreja que só tem nome de viva, mas ela está morta. Ou seja, não é uma igreja redimida, não é uma igreja regenerada. Ou seja, é uma igreja fria espiritualmente. Uma igreja que não foi transformada, regenerada e que falta a verdadeira conversão. Então a igreja tinha o nome de estar viva, aos olhos deles ela estava viva, mas aos olhos de Cristo era uma igreja morta espiritualmente. Versículo 2: Sê vigilante e confirma os restantes, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A gente vê que as obras desta igreja, a igreja de Sardes, estava sendo reprovada diante de Deus. É aquele negócio, irmão, que eu tenho o costume de dizer: estar na igreja não é garantia de estar salvo. Às vezes pensamos que porque estamos na igreja somos salvos, mas às vezes as nossas obras já estão sendo reprovadas por Deus e nós precisamos estar atentos a isso. Versículo 3: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esse versículo 3, que vem falando que Cristo vai vir como ladrão sobre esta igreja de Sardes, não é a referência do arrebatamento, mas sim que essa igreja ela vai ser ferida ou destruída se não houver um verdadeiro arrependimento e um verdadeiro conserto diante de Cristo. Ou seja, Jesus está reprovando as obras da igreja de Sardes, está chamando ela ao arrependimento, e se não houver esse arrependimento, ela vai ser destruída. Quando fala aqui que Cristo vai vir sobre ela como ladrão, não é sobre o arrebatamento da igreja, mas sim a punição que vai vir sobre ela.
um castigo que vai vir sobre ela se não houver um conserto, um posicionamento, um verdadeiro arrependimento. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, pessoas que não se contaminaram com o pecado, mas as suas vestes espirituais continuam brancas, foram purificadas pelo sangue do Cordeiro, e eles continuaram vivendo uma vida santa, mesmo diante daqueles que se corromperam. Ou seja, eles não foram levados pela multidão que se corrompe, mas eles permaneceram fiel, e Cristo está falando que haverá uma recompensa para os fiéis. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente vê que Cristo reprova o comportamento, a atitude e o trabalho da igreja de Sardes. Ou seja, uma igreja que estava fora da vontade de Deus e que estava com práticas pecaminosas em seu meio. Mas a gente vê que alguns cristãos que faziam parte dessa igreja é elogiado por Cristo, e Cristo está fazendo uma promessa de recompensa a eles pela sua fidelidade. Então é aquilo que eu falei nas aulas passadas, irmão. Não acompanhe a multidão, porque se a multidão está indo para o erro, a maioria está fazendo errado, a maioria está fazendo, eu também vou fazer. Não, faça o que é certo. Não acompanhe a manada, mas siga os princípios que Deus deixou. Siga os mandamentos que Deus deixou. Não acompanhe a maioria, porque às vezes a maioria pode estar caminhando para o abismo. Olhe para a palavra, peça a direção ao Espírito Santo, que ele vai te conduzir no caminho certo. Versículo 7, a gente vai ver a sexta carta, que foi direcionada à igreja de Filadélfia. E a gente vai ver o que tem para nós nesse conteúdo. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa chave de Davi, ela vem falando do quê? Ela vem falando que Jesus, ele tem autoridade para controlar a entrada no reino. Ou seja, chave de Davi, Jesus está falando que ele tem autoridade para controlar a entrada no reino. Ou seja, vai entrar no reino quem ele quer. Ele está no controle. Ele é o rei dos reis. Então, quando fala de chave de Davi, está falando do reino ao qual Cristo governa, que ele é o rei dos reis, e que só vai entrar no seu reino, fazer parte do seu reino, aqueles que vivem uma vida de santidade, aqueles que se posicionaram como verdadeiros cristãos e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te as minhas palavras e não negaste o meu nome. Porta aberta que foi colocado diante dela. Pode ser um trabalho, uma missão, ou pode ser uma benção que foi aberta e que ninguém tem poder para fechar. É aquilo que a gente ouve muito. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adore prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Sinagoga de Satanás aqui também vem representar, meu irmão, aqueles que rejeitaram Cristo como Messias. Os judeus que negaram Jesus Cristo como Salvador e se tornaram perseguidores da igreja, ou seja, se tornaram
instrumentos de Satanás, ou seja, os judeus que não creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias prometido para a nação de Israel, e começou a perseguir a igreja, e contribuiu para a prisão e para a morte de muitos cristãos. Eles foram considerados que sinagoga de Satanás, ou seja, instrumentos de Satanás. Humanamente eram judeus, mas espiritualmente já não eram reconhecidos como judeus, mas sim como instrumentos de Satanás, sinagoga de Satanás, filhos de Satanás. Porque aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor é instrumento de Satanás. Versículo 10. Porque guardaste as minhas palavras com paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, aqui é uma promessa de que no período da grande tribulação, que será um período de 7 anos, um período futuro, a igreja será resguardada, a igreja será protegida, a igreja será guardada, ou seja, a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação, mas o grande período de sofrimento e dor que vai recair sobre os ímpios e pecadores. Aqui Cristo está fazendo uma promessa à igreja de Filadélfia, que representa eu e você, a igreja de Cristo, que a igreja não vai passar por esse período de tribulação, mas somente aqueles que não se converterem e não lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, se não se purificar no sangue do Cordeiro. Versículo 11. Eis que eu venho sem demora, aguardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, meu querido, aqui quando fala que Deus vai escrever em nós o nome de Deus, está falando que Deus vai imprimir o caráter dele em nós. Ou seja, o caráter de Deus vai ser imprimido em nós. Quando fala que o nome de Deus, o nome de Cristo vai ser cravado em nós, escrito em nós, que nós vamos ter o mesmo caráter. Nós vamos viver em santidade. Nós vamos passar por uma transformação total quando chegar no céu. Amém, meus irmãos? A gente vai estar meditando sobre a igreja de Laodiceia. A 7ª e última carta que a gente vai estar estudando agora foi direcionada à igreja de Laodiceia. A gente vai estar vendo o que foi escrito a essa igreja e o que nós podemos extrair para o nosso dia, para o nosso aprendizado, para a nossa vida. Versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui quando diz Amém, testemunha fiel, é que este relato é fiel e verdadeiro. Não há dúvida e não há incerteza. É 100% verdadeiro e fiel. Eu sei as tuas obras, que nem és frios e nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar da minha boca. Então, aqui parando aqui nesses versículos. A igreja de Laodiceia não era considerada nem fria e nem quente, mas sim morna. Meu irmão, uma água fria a gente consegue tomar. Uma água quente a gente já tem dificuldade para tomar e às vezes nem conseguimos. Mas uma água morna, ela causa ânsia de vômito. Então, quando Cristo está falando que a igreja de Laodiceia, ela não é nem fria nem quente, mas é morna,
e que ele vai vomitar ela. Deus está falando que a igreja está tendo atitudes que causam nele ânsia de vômito. Ou seja, que Cristo quer vomitar esta igreja. A gente vê que o pecado, as atitudes e o comportamento da igreja de Laodiceia foi reprovada por Cristo, ao ponto de Cristo querer vomitar. O vomitar aqui, meu querido, tem um significado de que quando a gente vomita, a gente faz o que com o vômito? A gente recolhe aquele vômito e joga fora, descarta, porque o vômito não serve para nada. Ou seja, aqui está falando que essa igreja, se ela não se arrepender, ela vai ser jogada fora, ela vai ser descartada. Meu irmão, se nós não se arrepender e não se posicionar, se não houver um verdadeiro posicionamento, arrependimento da igreja, ela vai ser o quê? Rejeitada, descartada. Quando fala de ser vomitada, é ser descartada, jogada fora, entendeu? Mas Cristo não quer descartar ninguém, Cristo não quer jogar ninguém fora. Por isso que ele manda esta mensagem para as igrejas, para que haja o quê? Arrependimento e conserto. Versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Você vê, a igreja, ela se considerava rica, próspera, abençoada, tanto na área financeira quanto na espiritual, mas Cristo fala que ela era pobre, miserável e nu. Ou seja, era uma igreja, meu irmão, que havia sido reprovada, uma igreja que já estava prestes a ser rejeitada, mas Cristo, diante da misericórdia, ainda vem trazendo essa mensagem para que houvesse arrependimento. Irmãos, quantas igrejas hoje estão como Laodiceia? Quantos cristãos hoje estão como a igreja de Laodiceia? Se não houver um verdadeiro arrependimento, um posicionamento, um conserto no meio cristão, muitos cristãos e muitas igrejas serão vomitadas, ou seja, descartadas, rejeitadas por Cristo. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Meu irmão, aqui Jesus está oferecendo à igreja de Laodiceia bênçãos espiritual, oportunidade de salvação, recompensa espiritual se houver um conserto. Foi o que a gente viu nas aulas passadas, quando Cristo chama as igrejas ao arrependimento, sempre há uma promessa para aquele que se arrepende, sempre há uma recompensa para aquele que se conserta. Então, irmão, se consertar, se posicionar é lucrativo. Agora, permanecer no erro, permanecer no pecado, meu irmão, é só consequência. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Ou seja, se Cristo está nos chamando à correção, é porque Ele nos ama, é uma prova que Ele nos ama, é uma prova que Ele ainda não desistiu de nós, que nós não foi vomitado e rejeitado. Então, se Cristo está te corrigindo, se Jesus está chamando a sua atenção, é motivo de você se alegrar, porque Cristo não te vomitou, não te rejeitou, você ainda não foi rejeitado, descartado. Então, receba a repreensão como um sinal de amor, como uma prova de amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Esse abrir a porta, irmão, não é direcionado que Jesus está batendo na porta do coração de alguma pessoa para entrar. Mas aqui está se referindo à igreja de Laodiceia. Ou seja, devido à atitude da igreja de Laodiceia, devido ao pecado, Jesus ele estava do lado de fora e não dentro da igreja. E Jesus fala que estava batendo na porta, querendo entrar. Se ele achasse um cristão
que se humilhasse, se arrependesse, abrisse o seu coração, Cristo entraria nesta igreja e por amor a este cristão arrependido, haveria uma transformação. Então Cristo está batendo na porta da igreja de Laodiceia querendo entrar. Por quê? Porque Cristo está do lado de fora. Quantas igrejas hoje Cristo está do lado de fora? Quantas igrejas Cristo não está mais dentro dela, mas sim do lado de fora, batendo na porta querendo entrar? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui está falando, irmão, que a igreja vitoriosa, ela vai se assentar ao trono e vai governar com Cristo no milênio. Quando Cristo estabelecer o seu reino milenial aqui na terra, o período de 1000 anos de governo na terra. Então a igreja ela vai governar com Cristo, ela vai liderar com Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Então há essa promessa para aqueles que permanecer fiel, para aqueles que se consertar, para aqueles que se posicionar e mudar as suas atitudes. Há uma recompensa, meu irmão. Versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É interessante que no final de cada carta está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, irmão, esteja atento à voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a gente aprendeu, meu irmão, que a igreja de Laodiceia, ela foi uma igreja reprovada, mas mesmo assim, Jesus estava à porta da igreja. Isso era um sinal de quê? De oportunidade. Jesus estava dando uma oportunidade à igreja de Laodiceia. O bater a porta era Jesus falando, eu estou dando mais uma oportunidade. O bater a porta da igreja de Laodiceia é Jesus falando, eu quero ter intimidade, comunhão com vocês, eu estou aqui lhe dando mais uma oportunidade. Esta é a mensagem para a igreja de Laodiceia. Meu irmão, recapitulando, as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor, elas também são direcionadas a nós, a igreja atual, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então, tudo que está nessas cartas, o elogio, a correção, serve para mim e serve para você, serve para nós, a igreja. Essas cartas não foram escritas só para essas 7 igrejas, mas foi escrita para nós, para nós, a igreja de Cristo, porque eu e você hoje somos membros do corpo de Cristo. Então, meu irmão, a gente concluiu aqui o capítulo 3, as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas. Qualquer dúvida, os irmãos podem comentar lá no grupo, estamos lá para tirar as dúvidas. E em breve estaremos aí trazendo o estudo do capítulo 4 de Apocalipse, estaremos dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso conteúdo. E eu agradeço aos irmãos pela participação, que Deus abençoe grandemente.